Boa noite, né? Tá. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se vocês observaram a foto. Quando vocês olham para ela, o que vocês sentem? Paz? Aí eu tenho essa. Quando vocês olham para ela, o que vocês sentem? Porque saudade por quê? É um tempo bom, né? Bom, e aí a gente vai falar de. Eu trouxe só essas duas fotos assim para despertar um pouco a gente. E a gente vai falar sobre esperanças e consolações, né? Aí eu pesquisei em alguns livros e aí o mito de ser normal, né? Um deles que eu achei. Esse livro não é espírita. E ele diz assim: o fato de milhões de pessoas compartilharem os mesmos vícios não fazem desses vícios virtudes. Assim como o fato de compartilharem tantos erros não fazem desses erros verdades. Na sociedade mais obcecada por saúde que já existiu, as coisas não vão nada bem. A saúde e o bem-estar se tornaram uma fixação moderna. Indústrias multimilionárias contam com investimento contínuo, mental e emocional, sem esquecer o financeiro. Das pessoas em sua busca interminável para comer melhor, parecer mais jovem, viver mais, ter mais energia, ou simplesmente ter menos sintomas do que quer que seja, vemos notícias revolucionárias nas capas de revistas, matérias de televisão, anúncios onipresentes e uma enxurrada diária de conteúdo viralizado na internet, tudo nos empurrando essa ou aquela forma de melhorar a nós mesmos. Fazemos o possível para nos manter atualizados. Tomamos suplementos, nos matriculamos nas aulas de yoga, experimentamos todas as novas dietas, pagamos por testes genéticos, traçamos estratégias para evitar o câncer ou a demência e buscamos conselhos médicos ou terapias alternativas para as doenças do corpo e da alma e da mente. Né? E aí, por mais que a gente busque, por mais que a gente corra atrás, né? Nunca se viu uma sociedade tão obcecada por saúde, nós esquecemos dessa saúde interna. Né? Nós queremos ter saúde mental, mas esquecemos da saúde do coração, não o coração no sentido físico, né? É só uma forma de dizer, mas o coração no sentido de estar em paz. E aí nós buscamos em tudo, em carros de última geração, em coisas, né, cada vez mais sofisticadas.
E eu não estou aqui dizendo que essas coisas são ruins, são boas. Mas quando nós trazemos imagens como essa, elas nos trazem paz, saudade, né? Isso quer dizer que essa paz que a gente tanto busca, ela não nos custa muito, essa paz do coração. Problema todos nós temos, né? Se não tivéssemos, não estaríamos encarnados aqui, né? Quem não tem problema está no planeta errado. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E aí o Evangelho, ele diz assim, né? O bem e o mal sofrer. Quando o Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem. Todos os que sofrem na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas é uma forma de conduzi-los ao reino de Deus. Quando a gente diz isso, e quando nós espíritas dizemos isso, a impressão que se tem é assim. Até porque nós trazemos isso do cristianismo. Ah, Cristina, mas eu não fui católica nessa encarnação. Tá, mas você já foi em outras. E nós somos um montante, nós somos hoje um montante de várias encarnações que vivenciamos. E algumas coisas estão ali, em nós, assim, como se fossem verdades, né? E uma delas é isso, né? Eu preciso sofrer para ganhar o reino dos céus. E aí o sofrer, para nós, seria o reino dos céus, seria o nosso lar, né? Porque muito espírita acha que chegou no nosso lar, está no reino dos céus. E não é, tem muita coisa ainda. E aí, o que acontece? Nós vivenciamos assim. Eu preciso... E aí a gente encontra aquelas pessoas que você fala com ela assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, mas a minha dor de cabeça é maior. Tudo do outro, às vezes, tudo dele é maior. A dor do outro é sempre maior. Por quê? Porque nós trazemos isso em nós. Eu preciso sofrer, mas além de sofrer, eu preciso mostrar para o outro que eu estou sofrendo. Para que, né? Nossa, eu sofro. E aí, paralelo a isso, nós somos pessoas tão... o ser humano ele é tão complexo, o espírito é tão complexo, que nós trazemos nas redes sociais a ideia de que somos eternamente felizes, né? O tempo todo nós estamos felizes. Às vezes, quando eu olho as redes sociais, eu tenho a impressão de que eu não vivo, né? Porque todo mundo, né? Está todo mundo feliz toda hora, todo momento, mas ninguém conta o remédio que toma. Então, nós somos muito complexos nesse sentido. E aí, a gente vem aonde buscar essa esperança e essa consolação para esse sofrer? Porque todos nós sofremos. Como disse o Evangelho, quer estejamos sob a palha, quer estejamos sobre o trono. E aí, eu não vou falar dos grandes males da humanidade, das guerras, porque a gente poderia enumerar aqui. Mas eu vou falar daquele que cada um de nós tem, né? Daquele momento de dor, de que na minha casa as coisas não estão bem, ou porque a vida financeira não está bem, ou porque aquela pessoa que eu amo não está seguindo o caminho que eu quero, né? E aí eu não consigo encontrar a paz. E aí onde buscar consolo, né? Onde nós vamos encontrar consolo? E aí José Carlos de Luca,
ele nos lembra o seguinte: tem uma frase de Jesus que diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus disse isso quando os discípulos enfrentavam fortes tempestades no mar da Galileia. E ele diz isso para nós o tempo todo. Só que nos nossos momentos de desespero, de angústia, nós não conseguimos parar para ouvir. Né? Nós não, porque nós queremos coisas concretas, né? A gente só acredita no que vê. Mas eu te garanto que se seu anjo guardião te aparecesse lá quando você estivesse sofrendo, você saía correndo e deixava seu anjo guardião lá sozinho, né? Então, por isso, eles estão ali do nosso lado o tempo todo, nos ajudando. E fora ele, né, vários espíritos que vêm nos consolar e nos ajudar. Mas nós não sofremos de graça, ou porque, só porque alguma coisa que eu fiz. Porque nós pedimos. Né? Nós, antes de reencarnar, pedimos, porque queríamos resgatar algo. Muitas das vezes, aquele filho problema que nós temos é aquela pessoa que uma outra encarnação, você desviou ela do caminho. E aí você pede que ele venha como seu filho para que você coloque ele de novo no caminho reto. Só que nem sempre nós conseguimos fazer isso numa encarnação só. Porque a partir de uma determinada idade, nós temos o livre-arbítrio. Né? Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, eles nos falam da fase da infância, onde nós temos a oportunidade de dar, de tentar levar esses espíritos, né, ao bem. Mas, a partir de uma certa idade, aflora aquele espírito que estava ali adormecido, e aí ele entra meio que em colapso, vamos dizer assim, né? E aí fica uma guerra interior entre o que ele aprendeu agora e o que ele era. E aí entra o papel da mãe e do pai, porque não é só mãe que educa, não, o pai também. Isso é uma tarefa que cabe aos dois, não só a um. Né? E aí, só que aí, quando chega a mãe desencarna, né, conta-nos um espírito, que são tantas as mães que desencarnam e chegam ali do outro lado e falam assim: eu não consegui realizar a minha tarefa. Porque a gente quer tudo para ontem. E a gente quer que tudo seja feito rápido. Só que, se nós olharmos a história, as nossas imperfeições de hoje, nós evoluímos muito no que diz a tecnologia. Hoje, alguém que vive numa casa simples, vive muito melhor do que um rei vivia há muito tempo num palácio, no século passado ou retrasado, em relação às tecnologias que nós temos, né? Um rei, há uns 2 séculos atrás, não tinha água encanada na casa dele. Não tinha nem sequer banheiro. Então, aí já é uma grande evolução. Então, hoje nós já evoluímos bastante em matéria de tecnologia, mas moralmente nós continuamos a passos lentos. E hoje o nosso planeta ele passa por uma mudança, e todos nós estamos sentindo essa mudança. Todos nós, de alguma forma. Aí as pessoas falam assim: mas está todo mundo, né? Todo mundo, de alguma forma, mentalmente meio doente. Mas é porque mexe com uma coisa que nós precisamos trabalhar, que é a nossa moral. E nós chegamos naquela fase que Jesus disse que eu estava escondido, né, iria aparecer.
Então, todas as coisas estão aparecendo. Tudo que de ruim nós fazemos está aparecendo. Mas só que nós também, como somos imperfeitos, nós damos mais ibope para o que é ruim do que para o que é bom. Né? Se falarem assim, olha, tem um carro pegando fogo ali, todo mundo vai correndo lá ver. Mas tem alguém ali fazendo um bem, ninguém vai ver. Todo mundo está interessado no que é de ruim. Então, a mídia, ela nos traz o que dá ibope, porque é o que dá dinheiro, né? Mas o bem também, ele é enorme, surgindo dentro de cada um de nós, lá com o seu vizinho, com a sua família, com as pessoas que estão do seu lado, ele também existe. Né? E é lá que a gente precisa transformar, porque as guerras existem, porque elas nascem de dentro dos nossos corações. Então, toda vez, Divaldo diz assim, que toda vez que eu tenho um pensamento ruim, um sentimento ruim, eu fortaleço a guerra lá do outro lado do mundo, né? Eu entro em sintonia com esses espíritos lá. Então, nós temos que nos esforçar para que nesse ano que a gente recomeça agora, que a gente prometa, além das dietas, né? Todo mundo promete que vai fazer dieta no ano que se inicia. Todo mundo promete que vai mudar no ano que se inicia. Mas que a gente prometa e tente mudar moralmente. Olhe para dentro de si mesmo e perceba o que eu preciso mudar em mim. No sentido da moral. Né? Eu sou uma pessoa que explode com facilidade e me orgulho disso. Eu sou uma pessoa que sou extremamente impaciente com o outro. Eu sou uma pessoa que falo muito palavrão e gosto muito disso. Né? Eu sou uma pessoa que adora beber todas, né? Eu vou para um ambiente igual a esse hoje. É interessante porque, normalmente, quando a gente vê uma casa dessa, remete à nossa infância. De muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram uma infância e passaram em casas assim. Mas aí, depois, quando cresce, vai para uma casa, para um local desse, bota o som no último volume, bebe todas, e aí, quando volta para casa na segunda-feira ou no domingo à tarde, volta mais cansado do que quando foi. Porque todas as energias foram drenadas ali. Né? Em vez de você recuperar as energias, você drenou quando você bebeu, e seu organismo precisou trabalhar para digerir aquilo, né? Então, quando a gente diz de esperanças e consolações, né, quando a gente fala disso, a gente tem que buscar nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de dificuldade, a paz. Momentos de paz. Fazer aquilo que a gente gosta, sair para dar uma caminhada na praia. Não nos enfaixarmos na rotina. Porque, às vezes, a gente se enfaixa ali dentro da rotina e não se permite sair da rotina. Quando você, olha, hoje eu vou sair, vou fazer isso. Ah, mas se eu não fizer isso, não vai acontecer isso. Então, nós não nos permitimos isso. Então, nós temos que nos permitir ser feliz. Cristina, mas como que eu vou ser feliz com tanta gente sofrendo? A felicidade aqui nessa terra, ela é feita de momentos bem pequenos, né? Momentos aqueles que você está junto dos seus filhos,
momentos aquele de um passeio, momentos aqueles que você não planejou. Normalmente você tem saudade daqueles momentos que você não planejou, eles só aconteceram. Então, que a gente busque esses momentos modificando a nossa forma de ser, modificando como somos e quem somos. É fácil? Não, ninguém disse que era fácil. Mudar é uma das, segundo os espíritos, Quando Kardec perguntou para eles assim, o que faltava para a gente mudar, né, ele perguntou assim, mas é difícil mudar? Não, é muito fácil. Os espíritos responderam. Mas o que falta para a gente mudar, né? Vontade. Então, nós somos ainda muito apegados às nossas eu não gosto de falar defeitos, né? Eu digo sempre que são nossas dificuldades. Nós somos apegados a ela. E quando vem, e aí, nos momentos de dor, que são aquelas sacudidelas que a vida nos dá, é o momento que nós precisamos mudar. E aí ela sempre vem através da perda de alguém, ou de alguma doença que chega até nós, sempre para nos dizer alguma coisa. Né? Porque nós estávamos acostumados a viver aquela vidinha, e a gente não aceita mudar. E aí, quando vem a vida e vira a gente de cabeça para baixo, a gente fala assim, meu Deus, e agora por onde eu começo? É preciso, além de começar vida nova, é preciso começar um eu novo. Não adianta iniciar um novo ano sendo a mesma pessoa, porque as coisas vão continuar do mesmo jeito. Era bom que a gente dissesse para as pessoas assim, feliz eu novo, né? E não feliz ano novo, né? Que aí a gente talvez incutisse em nós essa vontade e essa vontade de mudar mesmo, de ser alguém melhor. E ser alguém melhor não é aquela pessoa que faz grandes feitos. Nós temos missões na Terra, né? Algumas missões na Terra. Uma delas, a primeira missão na Terra é mudar a nós mesmos. Porque a gente não consegue mudar ninguém. A gente consegue mudar a gente. Né? Você pode aconselhar o outro, você pode chegar perto do outro, olha, faz dessa forma, faz dessa forma. Se ele quiser seguir o seu conselho, ele vai seguir, mas se ele não quiser, não adianta. E ele pode ser seu filho, seu neto, não adianta. Se ele falar assim, olha, hoje eu vou fazer desse jeito, porque ele tem livre-arbítrio, e nós também. Então, a primeira missão que nós temos na Terra é essa, cuidar de nós. Uma outra missão que nós temos é cuidar do nosso planeta, né? Não esbanjando os nossos recursos naturais, né? Cuidando das coisas. Né? O planeta não está aí só de beleza, não. Né? As plantas, né? Quanto desmatamento, e hoje nós estamos vivendo isso, né, na pele. A gente pensou que fossem os nossos filhos que iriam viver isso, né? Só os nossos filhos, está bem longe isso. E aí chegou, a conta chegou. Então, nós precisamos, com urgência, começar a pensar na nossa forma, numa forma melhor de viver, lidando melhor com os recursos naturais. Lógico que nós não podemos ter excessos, né? Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Existem aquelas pessoas que ficam no excesso, que você vai na casa dela e a pessoa não faz nada na casa, nem limpa. Por quê? Porque eu estou economizando água. Então, aí já é diferente, né? Aí já tem alguma coisa errada com a pessoa.
ela está precisando cuidar da saúde mental dela. Então, nós precisamos usar com sabedoria. E usar, plantar mais. Quem de vocês já alguma vez ensinou o filho de vocês a plantar? Ou quem de vocês já plantou uma árvore aqui? Pouca gente, né? Antigamente a gente plantava mais. Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco, pronto, não tem nada mais. Né? Então, nós precisamos pensar em plantar. Né? Plantar uma árvore, plantar esse lidar com a terra, ele é muito gostoso. Ele é uma troca de energias. A terra, ela é tão bonita para a gente, lá na Casa do Caminho, um dos espíritos que nos ajudam lá, a irmã de Norá. E ela diz para nós o seguinte, que cuidar da terra é uma troca de energias. Então, ela sempre está falando para a gente, andem descalço na areia, andem descalço na grama. Quando vocês não estiverem muito bem, né, andem descalço assim, porque a terra, ela tem o poder de pegar a nossa energia ruim e transformar e nos devolver em boas energias. E ela diz que todos nós deveríamos ter uma planta em casa. Todos nós. Deveríamos ter uma planta mesmo que seja pequenininha. Se você não tem o hábito de plantar, vai lá no supermercado ou no outro, fala assim, eu quero aquela planta que eu não preciso cuidar dela todo dia, né? Que eu não tenho tempo. E aí você vai pegando gosto. Quando você vê, você está com aquela floresta em casa. O nosso céu, né? O nosso céu azul, quantas vezes nós paramos para olhar para o céu e agradecer. Porque nós fixamos o nosso pensamento no que é ruim. E quantas vezes nós paramos? Nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos da chuva, nós reclamamos do sol, nós reclamamos de tudo. Lá nos livros lá de André Luiz, daquela coleção de André Luiz, uma das coisas que eles dizem, que nas épocas de ventania, né, de chuva forte, ventania, isso vem porque a nossa atmosfera ela fica carregada de pensamentos. E nós, como temos de energias, e nós, como temos mais facilidade em pensar coisas ruins, então, quando vem a chuva com aquele vento, ela vem para limpar a nossa atmosfera dessas energias. Então, como tudo é sábio na natureza, quantas coisas acontecem e que nós não temos noção. Uma das coisas que eles dizem também é que há espíritos que cuidam das águas, dos rios. Porque se nós as bebêssemos, porque a gente sabe que a água, ela faz essa captação de energia. Se nós as bebêssemos como ela é, com a energia que ela vem, muitos de nós passaríamos mal. Então, há espíritos cuidando dessas águas. A energia do sol, ela vem para poder nos energizar realmente, né? Ela tem a capacidade de desfazer muitas formas, pensamentos ruins, né? Aqueles pensamentos que você fica e que você vai plasmando ao seu redor. O sol, né, ele tem essa energia.
E muitas plantas também têm essa capacidade. Mas nós reclamamos de tudo e não paramos para admirar a beleza que é isso. Então, sempre que a gente tiver oportunidade, né, faça isso, dê uma caminhada na praia, vá até uma cachoeira, tome um banho de mar, um banho de cachoeira. Né? Um banho de mar nos faz bem, nos lava a alma realmente. Mas que a gente não se esqueça que em matéria de saúde mental, nós temos que tirar um preconceito muito grande de nós. Porque nós trazemos na cabeça que aquela pessoa que tem alguma dificuldade, ou ela está com uma depressão, ou alguma coisa assim, né, essa pessoa não precisa de medicamento, que essa pessoa não precisa ir a um psiquiatra. Então, nós precisamos admitir quando nós temos essa necessidade. Porque Deus, se Deus colocou esse médico na Terra, é porque Ele sabia que nós precisaríamos dele. Olha que maravilha. Que coisa boa. Quantas pessoas foram consideradas loucas há menos de 30 anos atrás, né? E se tivéssemos hoje as medicações e os médicos que temos hoje, não precisaria de serem internadas, né? Então, que a gente busque ajuda. Buscar ajuda não é vergonha. E espírita tem uma vergonha incrível de buscar ajuda. Que ele fala assim, mas eu, espírita, eu sei. Saber é uma coisa. Mas o caminho do coração até a cabeça, ele é difícil. Saber, a gente sabe há 2000 anos. Praticar que é bom, nada. Né? Então, ser espírita, saber de algumas coisas a mais, só nos traz mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. E, então, nesse momento, a gente precisa buscar ajuda, não só de um profissional, todos, né? Que bom que a gente tem um atendimento fraterno na casa. Né? A gente deve buscar o atendimento fraterno, o tratamento nas casas espíritas, mas muitas das vezes nós precisamos aliar o tratamento ao psicólogo, ao psiquiatra, aquele profissional que estudou para isso. E não ter vergonha de dizer isso aos tarefeiros da sua casa. E aos tarefeiros da casa não dizer para o outro lá, está obsidiado. Né? Porque, apareceu com alguma coisa, está obsidiado, pronto. Não pode trabalhar, não. Deixa ele trabalhar, não. Né? O que ele mais precisa é de trabalho. Porque aqui estão os mais doentes. Porque quem precisa de Cristo é quem está doente. Quem não precisa, quem vai até o Cristo é porque está doente. Doente da alma, doente do coração, todos nós. E aí nós vamos até Ele em busca de conforto, de consolo. Então tá aí, nós temos a esperança, né, que é buscar isso, que é buscar esse tratamento, que hoje nós temos essa possibilidade. Nós temos as consolações, né, de ir até o Cristo, de buscar a casa. Olha que ambiente gostoso aqui, de buscar os tratamentos na casa espírita. E também acreditar que tudo que nos acontece não nos acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Quando eu disse para vocês dos ventos, né?
que ocorrem para poder fazer uma limpeza no nosso planeta, como que a gente podia um dia imaginar? O dia que eu li isso, eu falei assim, gente, olha que maravilha da natureza, né? Quanta sabedoria divina. E aí, então nós precisamos acreditar, ter a fé que quando nós estamos passando por alguma coisa, Cristo está conosco, né? E com ele, nosso anjo guardião que está ali do nosso lado. Ele disse que a gente não ia sofrer? Não, ele não disse. Né? Nossos sofrimentos, infelizmente, quando a gente não aprende com amor, a gente aprende com a dor. E aí a gente precisa aprender e acreditar que tudo vai ficar bem, que tudo tem uma razão de ser. E nos espelharmos nas pessoas conhecidas. Divaldo está doente há mais ou menos 2 anos. Né? E ele contou o seguinte, que ele fez todos os check-ups possíveis. Né? Foi em todos os médicos e tudo. Então, teve uma vez que ele falou assim, eu fui num hospital, um dos melhores, eles me fizeram aquele check-up da cabeça aos pés. Aí, era uma equipe de médicos, não era um médico só, né? Aí, no final, o médico virou para ele, aí ele falou com o médico assim, médico, e aí, o que eu tenho? Aí ele falou com ele assim, não sei, a gente ainda não sabe. Aí ele falou assim, gente, agora sai todo mundo que eu vou consultar com ele. Né, o médico que disse que ia consultar com o Divaldo. Saiu todo mundo, aí ele perguntou para o Divaldo o seguinte, escuta, o senhor não tem os seus guias aí, o senhor conversa com os espíritos, o que eles dizem que é? Aí Divaldo falou, me disseram que é provação. Então, não tem jeito. Né? Resignação é a palavra, resiliência, transformar o que é ruim numa coisa boa. Fácil? Não. Mas necessário. Há coisas que não tem como mudar. É o que é e pronto. É aquele ditado que não tem remédio, remediado está. Então, é viver e conviver com aquilo da melhor forma possível e retirar daquilo para essa encarnação e para outras tudo de bom que a gente tenha, né? Que a gente possa ter, né? Tem gente que fala assim, ah, meu Deus, eu quero ver se eu vivo com essa pessoa, essa encarnação inteira, para na outra encarnação não voltar com ela. Né? Então, eu preciso aguentar ela até o final. Na outra encarnação, eu não volto com ela de jeito nenhum. E não é assim. Você precisa amar o próximo. Você precisa entender o próximo. E não suportar. Você vai estar sofrendo, o outro também, e aí no final vocês ainda voltam juntos depois. Não tem jeito, né? Então é mais fácil, em determinados momentos, que a gente saia de perto do outro, para que a gente saia dessa encarnação aprendendo a respeitá-lo e não odiá-lo. Há momentos em nossa vida que a distância é a melhor coisa. Há momentos em nossa vida em que a gente acha que as coisas serão resolvidas como num passe de mágica, com estalar de dedos. Mas nós precisamos tomar a decisão de sair de perto do que nos adoece. E aí, Jesus está ali, te manda um para dizer, te manda outro para dizer, mas você não tem coragem suficiente, porque mudar dói, mesmo quando essa mudança tem que partir de você.
ela dói. É mais cômodo continuar como está, porque nós trazemos de tempos, de eras antigas, né? Antes, como que fala? Que bom com isso, pior sem isso. Então, nós precisamos aprender a buscar a felicidade. Com todas as dificuldades, ela existe, né? Com todas as... Creiam vocês que com Jesus a felicidade existe. Basta a gente querer, acreditar que a gente consegue. E a gente precisa buscar isso através do estudo. Então, eu vi ela falando do estudo, aproveitem a oportunidade para estudar, é a melhor coisa que tem. E leiam, né? Se proponham nesse ano a ler pelo menos um livro espírita. Quantos livros lemos o ano passado? A não ser as mães com criança de colo, fica difícil ler. Quando você tem filho pequeno, é complicado ler. Mas, fora isso, não percam a oportunidade do estudo, gente. É o que nos ajuda nessa encarnação e, com certeza, para as próximas. Que a gente tenha isso em mente sempre. É isso.